seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Amanda Rezende. Eu apresento formação em psicologia, especialização em psicologia transpessoal e atualmente eu atendo como psicanalista. Esse vídeo ele foi gravado em razão de diversas questões e principalmente a questão da importância do dizer, do falar e qual a relevância disso para o processo terapêutico, por que eu preciso falar, qual que é o fundamento disso. Essa é uma questão muito recorrente das pessoas que procuram um profissional, que procuram a terapia. E eu acho que é importante a gente abrir um espaço para falar realmente como isso funciona e principalmente fazer comum, os benefícios ou as dificuldades dentro desse processo, tá bem? Então vamos lá, para que a gente compreenda a importância disso que parece tão simples, que é a fala, nós precisamos fazer aquilo que muitas das vezes nós fazemos no processo terapêutico, que é voltar, ir até o local, o ambiente, a experiência que provocou ou deu início ou foi marcante para alguma questão relevante, para a gente. E essa questão importante é um momento em nosso processo de desenvolvimento, de construção e de elaboração psíquica em que nós somos atravessados por um código. Esse código ele nos ajuda a ler, digamos assim, o que está em volta, o ambiente, as situações, as pessoas, as experiências, e ele, de alguma forma, nos ajuda a dar um nome, nos ajuda a conectar aquela experiência a uma palavra. E esse código é justamente a linguagem, a fala, a palavra. É por isso que no processo terapêutico nós precisamos ou somos incitados a falar, a dizer, sobre cada experiência ou alguma questão em específico, para que seja possível naquela experiência, a partir daquela experiência atual, nós possamos reconstruir, ou melhor, primeiro acessar, ver como nós compreendemos, questionar algumas questões e provocar nesse modo de organização psíquica, a partir daquele evento, uma nova forma de ver, de experienciar, de perceber aquela situação, Então, muitas das vezes, essas experiências, elas são tão marcantes que, em um dado momento, nós nos vemos mais sensíveis, Nós podemos ver o aparecimento do que nós chamamos de sintomas, Enquanto sintomas, nós não falamos somente de questões físicas que também podem aparecer, pequenas sensibilidades na pele, alergias, sensibilidades em excesso, que muitas das vezes, ainda sendo um quadro às vezes genético, tendo toda a fundamentação dentro da medicina, nós vemos também que em algumas situações mais desafiantes, esse quadro ele muda, ele pode se tornar ainda mais complicado, ainda mais expressivo. Então, a gente pensando numa alergia, essa alergia ou essa sensibilidade na pele, ela se torna ainda mais desagradável, digamos assim. Não apenas isso no corpo, mas também repetições, pequenas repetições de experiências, de situações. Nós podemos ver que isto também pode ser tratado como um sintoma,
quando nós sempre nos vemos ali repetidamente naquela situação, com aquelas relações, com aquelas pessoas. Então, aí está o fundamento da fala, da construção da linguagem e a importância de nós retomarmos as experiências iniciais, questionarmos, e esse questionarmos é algo de muita sensibilidade por parte do terapeuta, porque vai demandar uma escuta muito boa para tentarmos localizarmos alguns modos de identificação, de construção dessa experiência, para que a gente possa retornar e provocar, a partir das perguntas, uma nova elaboração. É como se nós abríssemos um espaço, onde estava tudo preenchido, carregado com aquela experiência desagradável, difícil, e a partir daquela escuta, daquela escuta sensível, o profissional consegue pontuar exatamente onde aquilo pode possibilitar uma abertura para um questionamento, e aí uma nova forma de se posicionar emocionalmente, de se sentir naquela experiência a partir daquela questão. É como se nós verificássemos uma nova possibilidade de ver aquela mesma experiência. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que não existe apenas mais uma forma de experienciar. E se existe outra forma de experienciar aquela situação, nós começamos a, muitas das vezes, perceber que esse sintoma que estava ali tão frequente, tão atuante, ele pode se expressar de outras formas, até que ele não se torne mais necessário, porque a partir daquele momento em que a pessoa acessou, conseguiu sentir, perceber, entender, e mais do que isso, conseguiu se abrir para o processo, de modo a se permitir realmente entregar aquela questão, entregar aquele evento e reconstruir uma nova realidade, nós percebemos que aquele sintoma, ele pode e vai, muitas das vezes, se enfraquecendo, digamos assim, ele se torna menos expressivo. Ele pode também, a gente pode mudar o modo com que a gente se expressa, parecer outro que não incomode tanto, até que não seja mais necessário que o seu corpo e a sua experiência mostre para você que você tem algo aí a se atentar, tá? Para isso que o sintoma serve, para mostrar que existe algo que está demandando a nossa atenção, a nossa observação e um espaço para que possamos falar dele, não é mesmo? Então, a terapia funciona, Como vocês puderam perceber, existe algumas questões que podem travar, que podem dificultar o processo, que é quando a gente não consegue se sentir confortável, talvez o sintoma, talvez a questão ainda não esteja pronta, digamos assim, para que a gente consiga se desvencilhar, ou talvez seja alguma identificação com o processo, com a linguagem, com o modo de condução do processo, Então, para isso, caso você tenha chegado a pesquisar sobre a terapia, sobre qual vertente, como buscar um profissional, tente analisar, perceber se aquele modo de atuação é um modo de intervenção que você se identifica, Tem vários modos,
E a partir disso, procure um profissional, sim, porque apesar da fala ser muito simples, é necessário uma escuta muito sensível e qualificada, e mais do que isso, alguém que se posicione de um modo diferente do que as nossas parcerias, os nossos vínculos. Tá bem? Espero ter contribuído. Espero que vocês fiquem bem e procurem, sim, se necessário, se interessante, alguém para auxiliar, né?